Essa análise que eu quero trazer pra vocês vai ficar restrita apenas à análise de planejamento de conteúdo estratégico, tá? Não vou falar do trabalho da Renata porque eu não a conheço, acabei conhecendo ela nessa situação delicada. E também não vou falar da Camila, porque também conheci ela nessa situação. Mas eu vou falar do conteúdo em si e do planejamento, coisas que eu identifiquei que faltou ali um pouco de ajuste, sabe? Um desalinhamento na comunicação. O que eu percebi ali? Que faltou 3 pontos, assim, cruciais. Uma linha editorial, tá? São temas ali que norteiam o podcast. Ela tem um tema central que é sobre maturidade feminina. Porém, durante a entrevista e outras entrevistas que eu vi, esse tema, ele fica meio desconectado dos subtemas que ela traz durante a entrevista. E isso, com a Camila, por ela ter ido parar no lugar errado, que ela já estava desconfortável com a situação, ficou muito, muito estranho, assim, você acompanhar a entrevista do jeito que ficou muito desconexo, de uma forma, assim, muito violenta. Então, faltou uma linha editorial. Faltou ali uma pauta de entrevista. Eu, como já gerenciei um podcast, como que funciona? O host ali do podcast, o anfitrião, ele faz ali uma pauta, alinha todos os assuntos que ele quer trazer de acordo com o tema do podcast dele, e ele associa isso com o convidado que ele tá trazendo. Então, ali o que faltou? Eu percebi que não tinha uma pauta. A pauta tava muito solta. Então, assim, ela fala sobre um tema muito relevante para nós mulheres, que é menopausa, assuntos do universo feminino, as situações que toda mulher passa, né, nesse período e tal, sobre maturidade, envelhecimento, tudo isso, ok. O problema é que ela não tinha uma conexão com a entrevistada. Então, assim, por mais que a Camila estivesse no lugar errado, ela sabia quem ela estava entrevistando. Então, eu vejo que faltou um pouco desse cuidado de ter uma pauta ali para os assuntos não ficarem tão soltos. E para finalizar, um roteiro de entrevista. Gente, eu assisti a entrevista inteira. Eu assisti outra entrevista do podcast dela. E assim, as entrevistas, elas são muito... Os pontos ali que ela traz são muito relevantes, porém eles ficam muito soltos. Tá? E por quê? Porque faltou essas duas coisas que eu falei. Linha editorial clara e uma pauta de como entrevistado ali. Como que funcionava com o podcast que eu gerenciava? A anfitriã, ela, ali, eu alinhava todos os temas que ela ia trazer naquele mês de acordo com o calendário dela, né? Calendário sazonal, porque ela tinha um tema muito específico. Então, a gente alinhava ali, eu alinhava aí todas as datas, separava alguns assuntos e ela ia atrás dos convidados relacionados a esses assuntos. E ela montava uma pauta. A pauta e o roteiro da entrevista, ela que fazia porque ela gostava de fazer. Então, ela montava ali tudo alinhadinho, as pautas com as perguntas, falava um pouco sobre o entrevistado. E ali, né, no decorrer da entrevista, essas coisas iam acontecendo, mas ela sempre se orientava na pauta. No roteiro que ela tinha preparado para essa entrevista, o que dá muita clareza dos assuntos. Então, assim, por mais que fosse um assunto muito delicado de se trazer, ela não fugia do tema central da entrevista, porque ela era orientada por aquele roteiro. O que eu vi que claramente faltou, e é um pouco delicada essa parte dentro do podcast Venus Talks. E aí, como social media, como que eu gerenciaria todo esse fuzuê que aconteceu ali no perfil dela, né? Porque eu sei que, assim, de todas as partes, a Camila levou muito na esportiva, ela trouxe uma declaração que foi até que bombou nesse final de semana, só se falava disso. Só que, assim, como